falando. Prazer estar aí com todo mundo hoje, né? A gente com vários convidados bacanas essa semana, né? A gente iniciou com a Carol Canoa, hoje, né? Estamos aí nessa correria aí com o Alex, que vai ser super legal, né? Um abraço pra galera, vou dar um alô para todo mundo que está entrando. E o Alex vai contar um pouco da carreira dele no Flamengo, Palmeiras, Fenerbahçe, lá da Turquia, do Parma na Itália, seleção brasileira. Então a gente vai falar de tudo um pouco, vai ser muito legal. Amanhã a gente vai ter a Milene Domingues, rainha das embaixadinhas, uma pessoa super gente boa, super conhecida. Amanhã, a gente vai estar com ela amanhã, às 6h30. Amanhã o Carlos Bebê, cara, amanhã, quinta-feira, o Carlos Bebê, 2h30, tricampeão mundial de kitesurf, uma história super legal também. A Helena Calil da Fox vai estar participando com a gente também, na quinta-feira. E aí na sexta nós temos de manhã o Maurício, ex-Lázio, com uma história no Palmeiras super legal, e vai estar participando com a gente também de manhã, às 10h30 na sexta. E o Ale Oliveira, gente boa pra caramba, um cara super engraçado, vai estar com a gente às 2h30 na sexta-feira. Então, galera, fiquem ligados. Eu vou dando um alô aí pra galera. Quem tiver pergunta, vai mandando, tá? Porque quando o Alex chegar, realmente vai ser tudo muito rápido. Então, ó, Sampaio, um alô. Galera, aí mandando o salve também da onde vocês estão, também da cidade, é bem legal. Pretorico, Santana, Marola Silva, é isso? Maurola Silva, Antunes, Luan, Márcio Diego, Alex, Adriano Gaúcho, Marcos, Mateu Valiaron, é isso? José Gancho, David, um abraço para todo mundo. Bom, vamos lá. Convidar aqui o Alex. Alex já está aqui, vamos começar. Quem tiver pergunta, galera, vai enviando e aí a gente vai conversando. Grande Alex! E aí, entramos. Salve! Salve, salve. Tudo bem? Como é que você tá, meu irmão? Tá ouvindo bem aí? Tá legal o som? Te ouço bem, graças a Deus. E aí, como é que tá tudo? Tá em Curitiba? Tô aqui em casa trancadinho aqui. Tá na quarentena na boa, né? Estamos na quarentena. Também, aqui também tá. Estamos aqui também fechado aqui, saindo só para necessidade básica, mercado ou, obviamente, alguma coisa na farmácia. E aí, bem-vindo, cara. Finalmente, né? A gente teve aquele encontro aí em Curitiba, né? Naquela situação da Libertadores ali com o Alex. E agora, nessa oportunidade aí, da gente estar podendo trazer um pouco da sua história aí, que é grandíssima, que muitos já conhecem, obviamente, mas tem uma geração muito nova da Altinha aí, a galera que, obviamente, curte muito futebol, acompanha muito, então vai ser uma honra poder contar um pouco dessa sua história. Obrigado. Né? Prazer. Vamos lá? Bora. Ó, eu recebi algumas perguntas de uma galera sua aí de fora conhecida, alguns amigos em comum, mas vamos lá. Alex, geralmente aqui a gente tenta, obviamente, contar um pouco da trajetória do atleta, como tudo começou, lá de baixo, que eu acho que é super bacana essa história. Inclusive o Bateria estava comentando, ele estava bateria da Seleção Brasileira de Futsal, a gente conversou com ele, falando que você é um cara que parece que tem uma ligação muito forte com o futsal, né? Mas enfim, como é que tudo começou na sua vida com o futebol, lá pequenininho mesmo, bem pequenininho, como é que foi o primeiro passo aí rumo ao futebol, cara? Boa noite aí pra ti. Boa noite, prazer estar falando contigo. Como a maioria dos meninos da minha época, né, da minha geração, jogava bola no meu bairro. Aí quando eu tinha ali 9, 10 anos, fui fazer um teste no Curitiba, uma peneira, como era tradicional na época, você ia até o clube, fazia a peneira e era avaliado pelo treinador. Eu tinha, como eu falei, 9 para 10 anos, não tinha competição para minha idade, e aí o treinador gostou do que viu, achou que eu tinha potencial, acabou falando comigo que me levaria para a quadra para jogar futebol de salão. E no mesmo dia que eu fiz a peneira, ele me leva para a ABB aqui de Curitiba. Na época, o treinador, o professor Miro, também era funcionário do Banco do Brasil, então tinha essa relação com a ABB. Que legal, cara. E eu vou pro futebol de salão, e quando eu tenho ali 12 para 13 anos,
esse mesmo treinador que me levou para a quadra volta para que nós retornássemos pro Curitiba, né? Ali já na idade infantil. E aí voltamos pro campo, eu e mais alguns meninos. E aí nesse processo entre 90 e 95, que quando eu estreio no time profissional do Curitiba, eu jogava futebol de salão na BB e futebol no Curitiba. Então eu ainda, como era lei antiga, as coisas mudaram um pouquinho para os dias de hoje. Eu conseguia jogar tanto na quadra quanto no campo. Ah, que legal, cara. Aí foi o seu primeiro passo ali nessa transição, né? Mas ali dentro, ali na verdade indo pro Curitiba, certo? Perfeito? Isso. Campo no Curitiba e futebol de salão na BB. É isso que eu ia te perguntar. Lá no Curitiba, naquela época, existia já essa transição futsal no campo, ali mesmo no Curitiba, dando continuidade ou não? Existia, mas era bem diferente do que é hoje, né? Né? O Curitiba tinha uma relação grande com a BB, porque vários jogadores que vinham de lá, né? Que estavam jogando, independente das categorias, até no profissional tinha uma passagem em algum momento pela BB. O único clube na época que tinha... O Atlético Paranaense tentou, mas não ficou durante muito tempo. O Paraná Clube não. O Paraná Clube tinha um futsal que levava os jogadores para o campo. E o Curitiba se utilizava da BB. Né? Se a memória não me falha, eles tentaram fazer um time 2 anos, mas a coisa não caminhou bem. Então a meninada, a maioria que jogava campo e salão, a maioria do Curitiba ficava atuando na quadra na BB. Ô, Alex, até uma curiosidade, né? A gente, de certa forma, assim... Só segura um pouquinho aqui, eu vou acender a luz aqui, só um pouquinho. Tá bom. Agora sim, pô. Agora foi. Agora melhorou. Agora foi, tava escuro. Vai dar uma melhorada. Ô, Alex, essas regiões mais frias, Curitiba é uma cidade fria, né? De certa forma, assim, né? De certa forma, praticamente todos os dias. Não, mas quero dizer assim, isso aí, de certa forma, que não incentiva as crianças de certa forma, ao futsal, né? A quadras, ou não, eu tô enganado. Existe um movimento... Não muda nada. Não muda assim, muito não a procura? Não muda nada. O que a gente tem que entender é que mudou de lá para cá. Isso mudou. Isso é inegável. Então, ainda existem algumas coisas que existiam na minha infância, ainda existe, mas bem menos do que tinha naquela época. Mas o frio não muda, não. Não altera muita coisa, não. A galera se acostuma, né, cara, e vai pra dentro, né? Não, igual quando adaptado, vai embora. É igual você jogou na Itália no Parma, eu joguei fora na Itália também, e lá o pessoal passa o carrinho, tira a neve e o nego vai jogar, né? Independente, as pessoas se adaptam, né? O ser humano é adaptável, né? É verdade. Criança não tem frio, né, meu? Criança vai pra rua e joga. É verdade. E uma cidade magnífica aí, cara. Ô Alex, de certa forma aí no Curitiba você ficou mais ou menos até 97, não é isso? Mais ou menos isso, né? Foi como eu falei agora, né? Eu vou em 87, faço o teste, fico 3 anos fora, ali monitorado pelo treinador, volto em 90 e aí jogo tudo, infantil, juvenil, juniores, e estreio no time de cima em 95. Aí jogo 95, 96, 97, maio de 97 eu sou negociado e vou pro Palmeiras. Vai pro Palmeiras. Como é que foi esse começo para você, cara? Assim, começou no futsal, aí vai para um clube, obviamente, com uma estrutura bem legal, Curitiba, e assim, a nível nacional. Como é que foi para você esse começo, essa mudança, né? Tipo, se você for fazer uma análise ali, começando mesmo garoto, obviamente querendo ser jogador, mas obviamente com o futebol acaba vindo um monte de coisa junto, né? A fama, a repercussão do seu trabalho. Como é que foi lidar esse começo contigo, assim, principalmente, né? Pra mim era muito simples. Pra mim era muito simples, cara. Eu não tava muito preocupado com isso.
A única coisa que eu queria era jogar bola. Mais nada, né? Não queria outra coisa. Não era, por isso que eu digo, as coisas mudaram muito, né? Minha paixão era jogar futebol, minha paixão era bola. Não tinha outra preocupação, né? Não tinha rede cara, social, essas coisas, né, cara? Não existia outra. Ninguém falava em contrato, por exemplo, não existia preocupação de você fazer um gol no domingo e já postar o teu gol depois para alguém ver. O que os caras vão estar falando de mim, não tinha nada disso. Não tinha tanta repercussão, né? No meu caso era jogar bola, cara. Vamos lá, vamos jogar bola. Pô, nós temos que tentar ganhar do time dos caras. O time dos caras tem bons jogadores, vamos ganhar dos caras. E acabou. E vamos embora. E mesmo quando profissional, cara, foi assim também, porque, por exemplo, quando eu saio negociado pro Palmeiras, surge a chance de ir pro Palmeiras, eu vou pro Palmeiras para ganhar metade do que eu ganhava no Curitiba. Pô, então a preocupação era jogar bola. O que eu tenho que fazer agora? Puta, eu preciso dar uma evoluída. Eu evoluo no Curitiba, eu tenho que sair? Não, eu tenho que sair. Então vamos sair para onde? Surgiu o Palmeiras, então vamos pro Palmeiras, vamos tentar alguma coisa lá. Vamos tentar jogar lá no melhor nível possível para tentar chegar na seleção brasileira, para tentar jogar na Europa. As coisas eram muito naturais. Não tinha. Hoje um menino de 14 anos fala em fazer contrato, né? Porra, não é mole não, cara. O menino não tem culpa, é que o mundo caminhou para isso, né? Então as coisas mudaram muito nesse sentido. O mundo caminhou muito realmente com a tecnologia. Você acha que atrapalhou muito? A tecnologia ajuda em muitas coisas, mas tô falando na carreira do jogador. Ele novo. Você acha que a tecnologia, de certa forma, ajuda ou atrapalha? Eu acho que se botar numa balança. Eu acho que ajuda. Ajuda? Eu acho que o que atrapalha hoje em dia é o menino olhar para o final sem estar preocupado com o início e o meio. Então, por exemplo, se você olhar minha carreira, você vai falar, pô, que legal, o cara jogou em bons times, jogou na seleção, jogou na Europa. Pô, realmente é muito legal, a carreira dele é bonita. Mas aí você tem que entender por que ela foi bonita, aonde eu acertei, aonde eu errei, aonde eu tive que largar algumas coisas, aonde eu tive que tomar algumas decisões. Isso é importante que quem sonha com a coisa entenda isso, né? Então a gente olha muito para o final, sem estar olhando para o início, sem estar olhando para o meio. E o principal que eu acho é o seguinte: o cara, independente do que ele for fazer, cara, ele tem que estar alucinado naquilo, ele tem que estar apaixonado naquilo, mas é por ele. É verdade. Não é para agradar o pai, a mãe, o irmão, a namorada, não, é por ele, é para satisfação pessoal dele. Sendo assim já é difícil, você imagine sem isso que é complicado. É verdade. Não, eu até citei a Miri, e sem obviamente estar direcionando nada para ninguém, mas é que hoje a gente observa, principalmente garotos jovens, a preocupação dele, muitas vezes, ele tem um potencial, beleza, mas assim como ele, muitos outros têm, que muitas vezes o jogador quer muito mais mídia, muito mais o status, a fama necessariamente, que é aquela chuteira mais top, mas ele não se preocupa com o rendimento dele em campo. Então, assim, a minha colocação foi nesse sentido, que às vezes o cara fica tão direcionado para um lado do futebol que não tem nada a ver, que na verdade é o que você falou, futebol é rendimento, né? Mas é o que eu acabei de dizer, a satisfação tem que ser dele, né? Ele, treinei hoje. É verdade. Treinei bem? Treinei bem. Então, beleza. Então, vou para casa descansar. Amanhã vou tentar treinar melhor que hoje. Se amanhã eu treinei pior que hoje, eu tenho que entender por que isso aconteceu. Agora, se eu sair do treino preocupado em colocar algo no Instagram, preocupado em pôr algo no Facebook, preocupado se alguém está falando de mim, isso não é no futebol, no esporte, isso é em qualquer área. Com certeza. Você começa a olhar para os outros e não olha para si mesmo, vai começar a ter dificuldade. É verdade. Tem que buscar, obviamente, superar as suas limitações para melhorar profissionalmente, né? Sim, Alex, a gente acompanha hoje alguns casos dos pais tomando muito à frente da carreira dos filhos. Eu acho isso muito legal. E, obviamente, a gente sabe que tem muitos pais e, enfim, parentes que acabam administrando a carreira do atleta de certa forma que de certa forma não contribui para esse desenvolvimento do atleta, né? Você acha que a família, que é muito importante quando incentiva de certa forma, eu acho isso muito importante, mas você acha que generalizando a família hoje ela atrapalha mais ou ajuda, cara?
assim, pensando de uma forma que muitas vezes tem famílias que às vezes não tem uma estrutura, às vezes o cara pensa muito mais no retorno financeiro, já querendo antecipar algo, entendeu? A colocação nesse sentido, né? Não, família ajuda, sempre ajudou. Não vejo família atrapalhando. O que atrapalha é a conduta que a família vai resolver tomar, né? Se a família se sente apta a cuidar da carreira daquele jovem, ele se sente com capacidade para aquilo, ótimo. Eu, particularmente, não gosto, porque o que acontece? Tem horas que você vai ter que chamar atenção em algo de maneira muito profissional. Sem essa relação pessoal e afetiva, familiar, né? Pessoal e afetiva que tem normalmente nas famílias. Agora, a família, na maioria das vezes, ajuda, né? Tem que ver a atitude. E o principal, conduta, né? o principal para mim é o seguinte, nessa situação, falando diretamente de um jogador de futebol. O jogador de futebol no clube, ele que resolve os problemas dele. Mesmo com idade pequena. Com 13, 14 anos, por exemplo, o treinador deixou no banco. O treinador não levou para o jogo. Não adianta ele reclamar em casa e o pai tomar a frente da situação e ir lá resolver por ele, porque não vai resolver. Sim, é isso aí. O treinador está no papel dele, que é fazer as escolhas dele. Cabe ao menino ter um entendimento daquela escolha e buscar que na semana seguinte a escolha seja diferente. Eu, por exemplo, por isso que eu digo, as coisas mudaram muito, mas eu vi várias brigas de, mesmo um menino, juvenil, infantil, juvenil, de meninos discutindo com o treinador e a coisa morrendo ali mesmo. Porque eles estavam discutindo algo que era interessante para ambos e, por consequência, para o clube. E até o crescimento deles, né? Isso, até porque ele tem que aprender a lidar com isso. Hoje em dia mudou muito as coisas nesse sentido. Eu, por exemplo, eu joguei futebol, se contar a base, quase 30 anos, dá para contar nos dedos quantas vezes o meu pai e minha mãe viram treino. Hoje os pais vêm treino. O pai vai lá e às vezes ele corneteia o treinador ainda. Pô, o treinador O treinador tá dando mais atenção pro fulano do que pro meu filho. Então, isso aí, é muito comum. Então tem coisas que normalmente tem que ser o atleta, né? Ele que está envolvido, independente da idade, ele sabe mais ou menos aquilo que está acontecendo. E caso alguém da família seja a pessoa que está ali cuidando por trás, que ela tenha o discernimento até onde a parte dela, a parte de gerenciamento da vida daquele menino, daquele atleta, até a hora que entra na parte técnica, porque a parte técnica ele não pode se envolver, né? Não pode interferir, né? Hoje a gente vê muito garoto já acionando empresário novo, garotos novos. Eu falando empresário, ele me barrou, eu tenho que jogar porque eu mereço, mas porra, aí quer mudar de clube, aí já quer uma outra situação, então ele não consegue realmente resolver, como você falou, essa questão dentro do próprio clube, né? Infelizmente, né? Por exemplo, no desastre do Flamengo, no fogo que aconteceu lá, a morte dos meninos, fora a tristeza toda pela morte dos meninos, uma coisa me chamou muito a atenção. Quando você vai ver a biografia dos meninos, o Flamengo já era o quarto, quinto time de alguns meninos. E os meninos jovens pra caramba. E os meninos ainda não tinham 15 anos de idade. Então a pergunta que eu sempre me faço é como é que um menino de 15 anos está jogando no seu quinto clube? O que faz mudar tanto de clube? Aí pode ser uma série de fatores, uma dispensa, um próprio pedido de dispensa, sei lá, às vezes o treinador toma uma decisão que não agradou o menino e a família, mas o empresário já quer mudar, né? Ou o empresário está fazendo uma busca melhor, mas é muita mudança em pouco tempo, né, para um menino que deve ter, sei lá, seus 2, 3 anos de clube. Sim, eu concordo plenamente. É aquilo que eu te falei, hoje eles não estão preocupados no seu desenvolvimento, né? Estão preocupados, obviamente, no retorno já financeiro de uma forma muito precoce, né? E você, Alex, muito cedo, ali no Coritiba, arrebentou ali no Coritiba, tem uma passagem muito boa, e chega no Palmeiras, isso aí em 97, fica até 2002, né? Como é que foi essa passagem sua ali no Palmeiras, cara? Assim, primeiro essa mudança, né? Obviamente Curitiba ali para São Paulo, Palmeiras com um time
uma qualidade muito boa, você também um cara fenomenal, com uma qualidade, para mim, absurda, um meia realmente sensacional, com muitas pessoas que eu converso, obviamente, a nível de seleção e a nível de futebol, sempre te colocam, obviamente, como meia muito acima da média. Mas como é que foi essa sua trajetória lá no Palmeiras, cara? Queria que você compartilhasse aí um pouquinho, uma retrospectiva rapidinho aí. Na verdade eu tenho que separar um pouquinho, né? Eu chego em 97, fico até 2000, e aí 2000 eu saio negociado para a Itália, o Parma. Fui para Itália. Então, assim, quando eu chego, me assusta. Essa é uma história que eu conto para todo mundo. Eu fui jogar o Mundial Sub-20 com a seleção brasileira, retornei. Sim. Palmeiras me deu 2, 3 dias ali de folga para eu ajeitar as minhas coisas em Curitiba e me apresentar em São Paulo. E retornar. E eu lembro que quando eu pego o voo, que eu tô descendo em Congonhas, tinha tráfego aéreo ali em Congonhas, coisa totalmente natural, já tinha naquela época. E o avião começa a rodar São Paulo e eu na janela eu fico olhando ali, né? Falo, pô, como é que eu vou me virar sozinho nessa cidade? Gigante, né? Gigante, era um menino de 19 anos que morava com os pais até aquele momento. Eu morava na periferia de Curitiba, uma cidade que é bem menor, que eu conhecia, saindo do clube que eu conhecia todo mundo, indo para um lugar que, porra, tinha 8 na seleção brasileira, que eu sabia da proporção que era muito maior que o Curitiba. Então eu ficava imaginando como é que eu ia me virar naquilo. Só que eu pus uma coisa na minha cabeça que era o seguinte, eu tinha feito 3 anos de contrato e eu falava antes dos 3 anos, eu não saio daqui. Eu tenho que vingar aqui de alguma forma, eu tenho que jogar num bom nível. Num nível mínimo parecido com o Curitiba, sabendo que o nível Curitiba não serviria ali, que eu ia ter que elevar o nível. Sim, elevar um pouco mais, né? Até porque eu estava num processo de evolução, né? Eu tinha 19 anos quando eu cheguei ali, o nível de disputa... Muito jovem, né, cara? Muito jovem. O nível de disputa interna no Curitiba era bem menor do que o nível de disputa interna no Palmeiras. E o nível de busca por competições, de busca por títulos, o do Palmeiras era um nível bem maior do que era maior, né, cara? Maior do que o do Curitiba. E existia uma história que quando eu chego no Palmeiras, eu pego a Parmalat ainda, né? E o Palmeiras vem de um bicampeonato brasileiro, vem de um time de 1996 de uma qualidade absurda. Fortíssimo, né? Absurdo. Então eles viviam ali de 6, 7 anos de equipes fortíssimas, mas que na Libertadores tinha falhado. De alguma forma a coisa não acontecia. Então muito se falava em competir na Libertadores e, se possível, vencê-la. E aí eu dou a sorte, né, que eu participo do meu primeiro ano. Meu primeiro ano a gente faz a final com o Vasco. O Vasco sai campeão brasileiro com 2-0-0, um 0-0 em São Paulo, um 0-0 no Rio. Tinha a melhor campanha, acabou sendo campeão brasileiro. Veja como as coisas, de novo, como as coisas mudaram. Nós somos vice-campeões do Brasil e não fomos para a Libertadores de 98. Pô, que isso, cara? Não tinha que regulamento, né, cara? Não tinha vaga. Hoje os caras ficam em sexto e comemoram. Sobram vaga, né? A gente entra em 98, a gente ganha a Copa do Brasil, que aí sim nos dá a vaga para a Libertadores. E a Mercosul, não é isso? Isso, mas a Mercosul no segundo semestre. Né? Ganhamos a Mercosul e entramos na Libertadores. Então a gente ganha na sequência. 98, Copa do Brasil, Mercosul, 99, Libertadores e o Rio São Paulo. E o Rio São Paulo no ano seguinte. E no meio disso eu ainda já estava na seleção brasileira. A gente ganha a Copa América de 99 e o Pré-Olímpico em 2000, uma semana antes das finais do Rio São Paulo. Então, impressionante. De janeiro de 98 a janeiro de 2002, julho de 2000, o Palmeiras deve ter feito ali 6, 7 finais mais ou menos e a gente ganhou 4 títulos. Ganhou 4 títulos, cara. Impressionante, né, cara? Impressionante, né? Essa foi o meu primeiro momento de Palmeiras. Que momento! Você lembra da escalação desse seu time aí? Do título da Libertadores, não? Lembro. Da Libertadores inicia com o Veloso se machuca, entra o Marcos entra acho eu,
que nas quartas de finais contra o Corinthians, mas iniciou o Veloso. Aí Arce numa lateral, Júnior na outra lateral. Jogavam muito os dois. Aí a dupla diária iniciou com Kleber e Roque Júnior, depois passou a ser Roque Júnior e Júnior Baiano. E aí veio o meio campo com César Sampaio, Rogério, tá louco, eu e o Zinho, Paulo Nunes e Oséias. Mas aí vem a melhor parte, né? Porque você olhava no banco, você tinha Evair. Tinha. Jogava muito. Você tinha Evair, você tinha tá louco. Galeano, que jogava muito, Kleber, que foi para reserva. Rubem Júnior e Nenê, que eram meninos como eu na época. Então, realmente era um time muito forte. Um elenco e tanto, né, cara? Que timaço, né, cara? Tinha ali uns 20 jogadores em condição de jogar. Que jogaram em qualquer clube do Brasil como titular, né, cara? Pode falar. Não sei se qualquer clube, porque os outros clubes também tinham times bem fortes, cara. Era uma época boa, né? Era uma época que, para você jogar, para você ser absoluto em algum time, era muito difícil. Tinha que correr muito, tinha que ter muita qualidade. Ô, Alex, falando nisso, você acha que o nível do futebol... Eu tenho que perguntar, né? Eu tenho minha opinião, mas você acha que o nível caiu muito? Falando por um todo, numa Série A de Brasileirão, tecnicamente. Tecnicamente, sim. Mas aí a gente tem que analisar outras coisas também, né? Por exemplo, hoje um jogador da metade da régua para cima, se ele tem a chance de ir embora, ele vai embora. E ele vai embora para vários mercados. Lá atrás existia um mercado escasso. Não tinha uma saída tão grande para a Europa. Mercado asiático tinha pouco no Japão. Os japoneses vinham e contratavam jogadores jovens ali com 20, 21 anos, ou já no final de carreira. Sim. Mercado árabe ia, mas ia pouco. Então, assim, isso também fez com que a coisa mudasse. Mas, tecnicamente falando, eu acredito que tenha caído um pouco, sim. Caiu bastante, né? Eu também acho. Até hoje é muito priorizando muito a intensidade, né? Pô, Alex, você nesse primeiro ano aí, como você citou aí no Palmeiras, com vários títulos, acho que você foi eleito, ganhou vários títulos nesse momento como revelação, né? Porque, de certa forma, era seu primeiro ano, após o Mundial também, né? De certa forma que veio muito bem. Eu era novidade, né? As novidades éramos eu, Atiço, Atiço, gente boa demais também. Fernandão, Pedrinho do Vasco, Felipe. Sim. Nós éramos as novidades, Juan no Flamengo. Pô, que geração, hein, cara? Essa é a geração. Você tem contato com essa galera até hoje, Alex? Tenho. Falo com a rapaziada, estamos sempre em contato. Ô, Alex, mas deixa eu te perguntar. Ali no Palmeiras você acabou, se eu não me engano, foi 2001, você parou no Cruzeiro, não é isso? Aí tem que abrir um parênteses. 2000 eu sou Flamengo. Então, tem o Flamengo em 2000. 2000 eu sou vendido pro Parma, sou negociado pro Parma. E sou envolvido num problema político-financeiro deles, e sou emprestado pro Flamengo em 2000. Desculpe, só fazer um questionamento, que eu tinha acabado de voltar pro Brasil, fiquei em 99, 2000. Eles tiveram um problema, se eu não me engano, foi com não é doping, mas era uma substância, eu esqueci o nome, rapaz. Não foi isso, mais ou menos isso? Não foi também? Acho que o Parma teve uma situação. Eles tiveram vários problemas, tanto que em 2002 ou 2003 o time fecha, né? Ele vai para a terceira divisão, acaba retornando agora há 2 anos atrás. Mas quando eu fui negociado, era um Parma muito forte, era um Parma muito forte, bicampeão da Copa da... Tá falhando um pouquinho, mas vai voltar, galera. Alex tá falhando só um pouquinho, mas vai retornar. Galera, estamos aqui com o Alex, multicampeão, seleção brasileira, Flamengo, Palmeiras, enfim, vários clubes a nível nacional, com vários títulos. A trajetória dele. Agora caiu um pouquinho. Vamos retornar aqui com o Alex.
que realmente deu uma caída na transmissão aqui. Acontece. Voltamos. Esse é o momento de pico do Instagram, então é normal. Sim, É sim. normal. Caiu um pouquinho. Aí voltamos. Mas aí lá no Parma você estava com o Júnior e o Amoroso? Chegou a jogar com eles, não? Então, quando eu chegamos Júnior e eu juntos. Ah, que legal, cara. Chegamos Júnior e eu juntos. Isso era 2000. Eu sou emprestado pro Flamengo para jogar o Brasileiro e tinha mais 6 meses de contrato com o Flamengo até julho de 2001. Aí a coisa não acontece bem no Flamengo. Quando acaba o Campeonato Brasileiro, eu retorno pro Palmeiras. E jogo no Palmeiras até julho de 2001. Só que nesse período eu coloco o Parma na justiça por falta de pagamento. Entendi. E aí eu jogo no Palmeiras, sou convocado para jogar a Copa América da Colômbia, e na Copa América da Colômbia, sobre uma liminar da Justiça do Trabalho, eu assino com o Cruzeiro. Jogo o Brasileiro de 2001 no Cruzeiro, e aí, final de 2001, a FIFA me suspende por eu ter contrato duplo com o Cruzeiro, com o Cruzeiro e com o Parma. Aí eu vou para a FIFA discutir isso em janeiro de 2002. O Parma reconhece a dívida, a FIFA retira a minha suspensão. Exclusão, a suspensão ali, né? E eu retorno para o Palmeiras. Jogo até julho de 2002 no Palmeiras. E aí vou para a Itália, me apresento no Parma, faço a pré-temporada. Só que aí tem uma história boa. Quando eu vou com o Parma, eu faço um contrato com o Parma em 2000, que é um contrato ali de meio de... eu não era o cara que ganhava lá em cima, mas eu não era o cara que ganhava aqui embaixo. Então meu contrato era aquele rapaziada do meio. Passados 2 anos, o Parma já não era mais aquele time forte. O Parma já passava a ter problemas financeiros. Esse meu contrato, que era médio, ele virou top do Parma. Sim. E o Parma, eu já tinha metido o Parma no pau, já tinha ido para a justiça. O nego já estava te olhando atravessado ali. Aí o Parma falou, não, vamos sentar e vamos resolver a história. E aí rescindimos o contrato, chegamos num consenso, num acordo, e eu volto para o Cruzeiro em setembro de 2002. Aí fico no Cruzeiro até maio de 2004. Aí foi embora, né? Aí 2004 Alex, eu vou pra Turquia. Essa história do Júnior é verdade mesmo, cara? Qual? Que o Amoroso contou? Qual? Tem a história do Júnior com terno de veludo? Tem. Não tá. Tem várias histórias com o Júnior. Amoroso falou, fala com o Alex do terno de veludo do Júnior. Júnior se apresentou com esse terno, era verão europeu. Quem já esteve na Europa no verão sabe que é muito calor, é o Rio de Janeiro, assim, em fevereiro. Pior se bobear, né? Sem a praia ainda. E eu lembro que os diretores falaram, pô, esse aí é o lateral esquerdo que a gente contratou. Que ele todo pequenininho ainda comprou um terno que na época usava ombreira. Aí eu ainda brinquei com os caras, esse é o lateral e vocês vão ser muito felizes com ele porque ele realmente joga muita bola. E aí ele fez uma carreira muito legal na Itália, jogou bem no Parma, jogou bem em outros times, mas a história foi muito bem mesmo. A história é verdadeira. Tem alguma outra resenha com o brasileiro lá, com o Amoroso, ele aí pra contar, não? Não, porque eu fiquei... Tem alguma coisa legal? Eu fiquei pouquíssimo, Ficou pouquinho tempo, né? Do Parma eu não tenho nem o que falar, as minhas brigas... Se eu for contar as minhas histórias do Parma, nós vamos ter que ter uma